Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa conversa de hoje. Falaremos sobre propósito. O seu negócio tem um propósito definido ou não? Então, hoje teremos aqui Rômulo Gomes, sou eu da Start Fast Planejamento e também a nossa especialista e coach Karina Oliveira para falar um pouquinho mais sobre esse assunto tão falado nos últimos dias e tão importante tanto na questão pessoal quanto profissional e para as empresas, a importância de você ter um propósito definido. Já já a Karina entra aqui com a gente para complementar esse bate-papo, para falar um pouquinho mais, trazer alguns desafios aí para vocês em relação a isso. Karina já está por aqui, vamos convidá-la a falar sobre propósito. Olá, Karina. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E contigo? Tudo jóia. Como que tá aqui meu som? Tá bom assim? Para mim, para mim está bom. Tá um pouquinho ruído atrás, mas nada que interfira. Para mim está bom. Se o pessoal que está aí conseguir nos avisar de como que tá o som da Karina. Eu vou enviar aqui os convites, tá, Rômulo, para minha galera aqui. Vou pedir para o pessoal que está entrando também, se puder mandar, chamar o pessoal para esse bate-papo tão legal, que tanto dá para o propósito da vida pessoal, como também na empresa, né? Exatamente, Karina. Bem lembrado, também já vou enviar os convites aqui para o pessoal participar desse nosso bate-papo e que eu acredito aí que vai conseguir contribuir para todo mundo que nos acompanhar. Novamente aí quem estiver entrando, sejam muito bem-vindos. Aproveitem e convidem quem também possa querer saber um pouquinho mais sobre propósito. Às vezes não tem uma noção, né, do que é ou de como começar, como fazer. Talvez seja bacana aí a pessoa acompanhar esse nosso bate-papo. Uhum. Até os Certo, benefícios, Karina? né? Os benefícios que pode trazer aí Com a ter um certeza. propósito bem definido. Um propósito bem definido aí com certeza contribui muito com seus objetivos, com seus sonhos, com os resultados que você espera, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito empresarial para as empresas, né? O pessoal já está entrando Uhum. aqui com a gente, a Paty, a Karina, sejam bem-vindas. Então vamos lá, pedir para a galera aí já mandando, enviando os convites aí para chamar o pessoal para essa live, né? E a Karina Sabadinha aqui, uma grande empresária da nossa cidade e também parceira aí nos nossos movimentos, né? A Mais Café Toledo também entrando aqui. Opa, maravilha, Que legal, uma bem-vindas. franquia nova de café também na nossa cidade, a Márcia. Oi, Márcia, tudo bem contigo? Seja bem-vinda. Legal, Márcia aqui fez recentemente aí uma live com você, né, Karina? Isso aí, a gente tem projetos aí, né, Márcia? Márcia vai fazer lançamento daqui a um tempo aí, acho que na próxima semana, do produto dela. E Olha, vai ter spoiler isso novidades aqui. aí. Aham, logo mais tem novidades. Bacana. Legal, Karina. E enquanto o pessoal vai entrando aí com a gente, acho que a gente pode começar a explorar um pouquinho desse tema, né? Falar um pouquinho do Uhum. propósito, o que que é, como que a gente pode começar esse bate-papo aí. Então, na verdade, quando a gente estava pensando qual seria, né, um tema para a gente conversar nessa quarta-feira, foi justamente de uma conversa com o cliente que a gente decidiu falar um pouco mais sobre esse tema, né? Porque na conversa com esse cliente, o empresário, a gente perguntou qual que era o propósito da empresa dele, né? E ele não sabia dizer, ele falava assim, olha, a gente montou uma missão, visão e valores, né? Mas nem ele se lembrava qual que era. Então, isso acontece demais dentro das organizações. Normalmente vai um consultor até a empresa, né? E lá faz um trabalho e usa algumas técnicas. Você tem lá a missão, visão e valores. Às vezes a missão tem ali umas 3, 4 linhas, né?
com palavras complexas, difíceis, né? E quando você pergunta para alguém, para um colaborador, para um cliente, para um parceiro, as pessoas não se lembram nem de uma ou duas palavras dessa missão, visão ou valores. Sabe? Por quê? Porque isso não está no DNA, não foi construído de uma forma conjunta, né? E quando isso acontece, não tem sentido. Então, se as pessoas não sentem, se isso não é construído, né, a várias mãos, só vai fazer sentido para uma pessoa, para o consultor que foi lá um dia fazer esse trabalho. Então, é importante a gente se atentar a isso. E muitas empresas perceberam os benefícios e a diferença que isso tem feito nas empresas, né? E aí começaram a buscar aprofundar um pouco mais o conhecimento e procurar o propósito, descobrir o propósito da empresa. Mas isso serve também para o pessoal, porque quando você tem um propósito bem definido na sua vida, as coisas vão fluir de uma maneira muito mais leve, né? Você vai conseguir conquistar aí os seus objetivos, celebrar, né? Que muita gente acaba esquecendo também. E os problemas, os desafios, eles fazem parte do processo, mas você sabe do real porquê que você está ali naquele projeto, naquela meta, né? Então você sabe o porquê está fazendo. Tudo flui muito mais fácil. E para a gente começar, Rômulo, eu queria trazer aqui uma frase de reflexão do filósofo, do Sêneca, e ele diz assim, ó: se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. E eu adoro essa frase, ela é muito reflexiva e faz a gente pensar no porto, né? Que é esse propósito. Aonde é que a gente quer chegar? Quando a gente não olha para isso, a gente sai andando aí sem rumo, né? Ou muitas vezes procurando um porquê. E quando muitas vezes está muito perto da gente, e está tão perto que a gente fica caçando longe, né? Tem aquele negócio do foco, eu tô focada, mas eu tô vendo o foco, muitas vezes a gente tem uma percepção equivocada dele, porque a gente olha só para um ponto, e quando você olha só para um ponto, o que está em volta fica ofuscado, você não consegue enxergar direito. E o foco, na verdade, é você saber onde você vai chegar, o que você quer atingir, mas perceber o todo à sua volta, né? Você vai mirar ali no alvo, mas você tem que entender que tem as outras partes desse alvo. Você tem que entender aonde que ele está fixado, você tem que entender da distância até ele. Então, são vários fatores que precisam ser analisados, né? Pode falar. Eu vejo assim, cara, pensando até nessa analogia do alvo, se você não considerar, por exemplo, o vento, né? Vamos imaginar que tem um alvo aqui na minha frente, eu quero acertar, né? Chegar naquele objetivo. Se eu ficar focado e olhar só para o alvo, eu posso jogar, mas pode ter um vento que vai me atrapalhar, pode ter algum ambiente, fator externo que vai afetar. Então, realmente, como você falou, não adianta eu ter esse foco, mas muito fechado, não ter essa abertura. Então, bem bacana. Deixa eu aproveitar aqui, pessoal entrando, a Marilene aqui contribuindo também com a gente. Boa noite, Marilene. A Márcia elogiando o nosso tema aí, um ótimo tema. A Elisana, né, trabalhando com a gente também, aqui com a gente. O terapeuta Leonardo e a Renata entrando aí com a gente. Sejam bem-vindos. E essa questão da direção faz toda a diferença, né? Quando você sabe onde você quer chegar, o caminho mais reto a você chegar lá vai ser o mais prático, né? De você conseguir. Sempre vão ter as barreiras, mas se você lembrar que é lá, que é esse seu propósito, você vai encarar qualquer que seja a dificuldade.
É isso aí. E aí, refletindo um pouco sobre essa frase, né, e pensando que esse filósofo, ele é ali da década de 60 depois de Cristo, você pensa, tá logo ali, né? Tá logo ali. E a gente está falando sobre isso. Estão ouvindo o Andrezinho? O Andrezinho é meu parceiro. Ele acha que eu estou falando com ele, então ele fica conversando ali comigo. Então vamos lá. Para a gente entender, eu gosto muito. Ele é meu som de fundo aqui e a galera gosta, né? Pra gente entender, eu sempre gosto de começar com a etimologia da palavra, porque muitas vezes a gente fala palavra só por falar e a gente não presta atenção no real significado dela. E a gente acaba perdendo muito com isso, né? Na questão do entendimento e também na prática. Porque se você não entende, se você não compreendeu aquela palavra ou aquele sentido, significado, você acaba não realizando as coisas. Então, por isso, sempre quando eu vou discursar sobre algum tema, eu pesquiso qual que é ali a origem daquela palavra. O que lá no comecinho ela significava, né? E o propósito, essa palavra que muitos têm ouvido falar ultimamente, né? Vem do latim propositum, né? E quer dizer lançar-se à frente, né? O sufixo pro, ele traz a ideia do diante, do à frente, né? E aí a gente acaba, de certa forma, romantizando um pouquinho quando a gente pensa que o propósito, ele é o que nos move, ele é a nossa essência, né? Ele é aquilo que a gente tira de melhor ali de dentro da gente, é aquele desejo, aquela chama que fica acesa de você realizar algo, né? De você alcançar alguma coisa. E quando a gente fala a questão da empresa, isso não é diferente dentro da empresa, né? Quando a empresa ela tem esse propósito bem definido, e é tão interessante que quando a gente trabalha o propósito dentro de uma empresa, a gente faz uma análise, né? Já vou falando até aqui como a gente chega no propósito, mas a gente faz uma análise ali da história da empresa, dos seus fundadores, né? Nós ouvimos muitas histórias, mas não só deles, partimos deles e depois a gente vai ouvir o colaborador, aquela pessoa que está lá todo dia lá dentro entregando o seu melhor. Como é para ela trabalhar dentro da empresa? Como é para ela? Por que ela vai trabalhar todo dia? Será que é pelo dinheiro? O que mais movimenta ela para a ação? E aí eu acho muito interessante quando a gente faz essa análise, porque você vai conversar desde a zeladora que faz o cafezinho até um gerente, um gestor, até a alta gestão. Todos, né? A gente faz ali, dependendo do tamanho da empresa, a gente faz uma amostragem, né? Mas se a empresa é menor, a gente conversa com todas as pessoas. Mas não só quem está dentro da empresa. Olha que interessante. A gente tem que ouvir os parceiros, a gente tem que ouvir os clientes. E principalmente, né? Porque se a empresa existe, ela existe para sanar, para servir, né? Então, ela tá ali, ó, o comercial Kramer entrando aqui também, lá de Santa Catarina. Sejam muito bem-vindos. Eu vi que a Guapa Campeira também entrou aqui também, de Santa Catarina, né? A Ana foi minha cliente. Temos a Rosemary Kim também, Peterson Maia, Mari Jacomel, Vini Bortoleto, desculpa, entrando aí com a gente. Aproveitem, pessoal, eu não conhecia essa etimologia da palavra, né? Muito bacana. Quem aí conhecia ou já tinha ouvido falar ou alguma coisa diferente? Aproveita e comenta aí, compartilha o conhecimento de vocês. Também, se tiverem alguma dúvida, já aproveita para a Karina aproveitar do conhecimento aí e tentar trazer um pouquinho da experiência dela para vocês. Isso aí. E quando eu tenho um propósito, eu tomo uma decisão.
a decisão de externalizar esse desejo, essa essência, essa chama que arde dentro de mim. Então, quando a gente faz essa análise com todos os funcionários, com os clientes, né, com parceiros, a gente vai entendendo o porquê que aquela empresa existe, qual que é o real significado dela para aqueles clientes. Então, a gente faz aí uma análise bem profunda e depois disso a gente senta com algumas pessoas, né, que a gente acredita que faz sentido nesse momento, e a gente começa a criar, né, dentro de tudo aquelas informações que a gente coletou, a gente começa ali a criar frases. E elas precisam ser pequenas, elas precisam ser fáceis. E a Start Fast puxa muito isso, né, Rômulo? Para descomplicar, para desmistificar, para ir para o simples, para o realizável, para o possível, né? Porque isso facilita muito. Então, pode falar. É como você falou no início lá, né, da questão da missão, e às vezes é muito superficial, ou é um texto grande que não representa a essência da empresa. Foram palavras lá bonitas que um consultor chegou e falou, olha, acho que é legal você colocar para o teu cliente ver que a sua missão é atender bem. Mas faz parte, realmente essa a missão da empresa? O que ela efetivamente contribui para a sociedade, né? Na verdade, eu sinto até uns arrepios quando eu vejo que eu olho aquela plaquinha lá, né, que muitas vezes é um enfeite da empresa, não é a essência dela. Eu olho a plaquinha e me dá até uns arrepios, assim, quando eu vejo que está escrito ali, atender o cliente com excelência. Gente, isso não é missão de empresa, pelo amor de Deus, isso não é missão de empresa. Isso é básico. Isso aí é tarefa básica de uma empresa. Não é missão, né? Então, assim, ó, tomem cuidado quando você for colocar alguma coisa dessa dentro da sua empresa, porque isso vai falar muito sobre você, vai falar muito sobre o seu produto. Então, a gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? E aí, quando eu vejo isso numa plaquinha na empresa, me dá uns arrepios. Eu falo, não pode ser só isso, né? Isso é coisa básica de uma empresa. Se ela existe, o básico dela é atender com excelência, nada menos do que isso, né? Então, o propósito, eu digo que ele é mais profundo, por quê? Porque ele conecta. A Joyce está aqui também, ó, a Suzana entrando, a Joyce está aqui. Joyce, nossa CEO ali da Flag também. E da Comercial Cramel lembrou de você aqui. Saudades, Karina. Você formou o meu propósito. Ai, que delícia. Amei trabalhar com a Ana. Foi uma querida. Nossa, amei trabalhar com ela. Obrigada, Ana. Também estou com saudades. Logo mais estarei aí por perto em Santa Catarina. E esse propósito, ele tem que ter uma intenção muito verdadeira, sabe? Tem que fazer sentido para todos dentro dessa empresa e também para os stakeholders que a gente chama, né? Que são todos os envolvidos ali. E para externalizar esse desejo, essa nossa decisão, né, de colocar essa intenção de servir, sempre a gente vai olhar para o futuro, né? Quando a gente olha para esse futuro, é como se a gente pegasse uma lanterna e colocasse no caminho, sabe? Quando a gente fez a reunião com o cliente, Rômulo, e aí o cliente não sabia a direção, e o propósito é essa direção, quando a gente pensa numa pirâmide, o propósito, né, ele está lá no topo, ele é aquela parte pequena, por isso que a gente fala que ela tem que ser simples, né? É uma parte pequenininha, mas fica lá no topo da pirâmide. É para onde a gente vai olhar, sabe? Então, é como se você estivesse na base ali da pirâmide e todos que estiverem dentro dessa pirâmide e ao redor, quando olhar para o topo, vai conseguir ver qual que é a causa da sua empresa. E uma empresa, ela precisa ter essa causa forte, né? Que é esse grande porquê da existência.
E o ser humano também, né? Porque a empresa logo é formada por ser humano. Então, os gestores, eles têm que respirar isso. Né? E quando a gente faz o planejamento estratégico, numa empresa que não tem propósito definido, que a missão, visão e valores é plaquinha na parede de enfeite, é uma dificuldade enorme. Sabe por quê? Porque ninguém sabe o rumo que está indo. Você vai fazer uma entrevista com um para sentir, né, como é que está aquela empresa, e muitas vezes eu te falo, às vezes na porta da empresa, antes de entrar, eu já percebo. Sim. Né? Você já percebe se aquela empresa tem causa ou não. E eu digo assim, claro que a gente estuda e aprofunda um pouco mais o conhecimento, né, nessa área, mas o seu cliente, ele também vai sentir. Quer ver um exemplo? Você já entrou num lugar, e daí você como cliente, né? Você já entrou num lugar que daí você falou assim, nossa, que sensação estranha aqui. Aí, nossa, aí vem um atendente, o atendente tá assim com uma cara esquisita, porque ele acabou de levar um feedback ali atrás, e aí você sente que o clima tá ruim ali. Exato. Ou que de repente teve alguma maracutaia ali para botar um produto rodar. Isso transparece, sabe? Então, você tem que ter, quando você tem esse propósito definido, você vai olhar para ela assim, mas isso daqui, essa decisão que eu vou tomar, é uma parceria ou é um produto novo que eu vou lançar, isso aqui tem a ver com o meu propósito? Isso tem a ver com a minha entrega, com a minha causa? Né? E daí quando você olha e faz essa análise, muitas vezes você fala assim, não, realmente, isso não faz sentido. E quando todos na empresa fazem parte disso, né? É como se a gente um olhasse para o outro e já falasse, realmente, mas isso realmente não faz sentido. Né? E aí, lembra, Rômulo, quando a gente foi estabelecer propósito dentro da empresa onde nós trabalhamos juntos, nós ouvimos muita gente. Todos os setores, né? Nós ouvimos clientes. Claro que você não vai perguntar, né? Você sabe qual que é o propósito da empresa X? Mas você vai falar assim, você é cliente de tal empresa, eu estou fazendo aqui uma pesquisa, eu quero saber, como você se sente sendo atendido nessa empresa? Como são os produtos? Como é ser servido por essa empresa? E aí aquele cliente vai dizer... O que muitas vezes ele não vai falar para você, que é o dono da empresa, né? E aí a gente vai percebendo ali, e muitas vezes vem tanta surpresa bacana que vai potencializar aquele negócio, que vai gerar mais resultados, né? E outra coisa Rômulo, quando você... Vou perguntar aqui. Quando alguma empresa, você faz uma pergunta para o empresário assim, mas qual que é o propósito da sua empresa? O que você mais ouve? É muito igual a missão, né? Como quando você falou, assim, de atender bem o cliente, de ter essa excelência. Às vezes até entra na questão de qual é o diferencial da empresa. Né? Uhum. As pessoas acham que, é o meu produto, é o meu atendimento. Gente, hoje em dia, né? Se você não tem mais criando uma experiência para o cliente, de ter algo realmente diferente e ter um propósito por trás daquilo para atingir a ele realmente não vai conseguir. Você não vai conseguir mostrar para ele algo que não é da essência. Como você falou, uma hora ou outra isso vai transparecer pro cliente. E às vezes também eles falam assim, é ganhar dinheiro. Isso, esse é o ponto. Ganhar dinheiro. Qual que é o propósito? É nesse ponto que eu queria chegar. Qual que é o propósito? Ganhar dinheiro. Qual que é o objetivo principal de sua empresa? Ganhar dinheiro. E esse não é o objetivo, esse é resultado. É resultado, não é o objetivo, né? Claro, a empresa só vai sobreviver se tiver dinheiro entrando.
né? Sim, com certeza. Só que esse não é o objetivo, esse é o resultado. E se você trabalhar no objetivo, o resultado ele vem em vezes mais, né? Se você trabalhar com propósito com seus colaboradores, eles vão fazer a experiência do seu cliente ser, muitas vezes melhor, muitas vezes melhor. Então a gente tem que estar atento a isso. Por isso, lembra lá no início que eu falei a questão de você entender as palavras, né? Leia bastante. Saiba o que está rolando aí no mercado, né? Não fica só fechado dentro ali do seu quadradinho dentro da sua empresa, olhando só para o seu caixa. É uma coisa até que as pessoas não levam muito em consideração, né? O que aquela palavra representa. E às vezes a palavra representa muita coisa, tem muita coisa por trás daquela palavra ou daquela frase, né? Que faz sentido e tem que fazer sentido, né? Como a gente estava falando, o propósito tem que ser forte e tão simples de a ponto de você ler e entender já de cara o que aquilo quer dizer, o que faz aquele sentido já na hora de ser simples, de ser a essência daquilo que está criando. E por isso as palavras, como você falou, é tão importante do significado de cada uma delas, de cada questão que você vai colocar no seu propósito. E esse outro ponto que você comentou, Karina, quem corre atrás de dinheiro não ganha dinheiro. Vai ganhar ali no começo, mas no final das contas, se o teu cliente vê que você só quer vender para ele, uma hora ele vai, poxa, não, ele não quer me atender, ele quer me vender. E eu vou procurar alguém que queira me atender, me servir. Eu prefiro, Karina, eu falo, pagar um valor bom, justo, para um serviço bom, que faça sentido, do que só, vou ali só por dinheiro, vou lá, compro e acabou. Pelo menos para mim, acredito que cada vez mais as pessoas estão vendo o quão diferente faz isso, qual a diferença que isso faz no dia a dia, de você, não, vale a pena, é o valor que as coisas têm, não é custo, dinheiro, né? O dinheiro ele vai, volta, e é resultado, ele é a consequência, né, do trabalho. Assim. Isso aí. E cada vez mais os clientes estão muito mais inteligentes, muito mais ligados. A informação está sempre muito fácil ali. Então, não subestime a inteligência do seu cliente. Não faça isso. Sabe? O que eu quero dizer você não precisa. Quando a gente sabe que muitas vezes a gente faz essa pergunta, né, nas nossas análises, qual que é o principal objetivo da sua empresa, aonde vocês querem chegar, né? Claro, precisa vislumbrar crescimento, isso faz parte, né, do desenvolvimento de uma empresa. E quanto isso é bacana para a nossa sociedade, para a comunidade, né? São gerados mais empregos. E aí vai uma lista imensa de benefícios que tem com o crescimento da empresa. E a gente tem que cada vez mais fomentar isso, né? Mas o que eu quero trazer aqui é que se você tiver esse objetivo ardente, o propósito ardente no seu coração de só ganhar dinheiro, é a mesma coisa que você colocar essa placa. Sabe lá onde você coloca o nome da sua empresa? Sabe, lá naquele lugar? Que a pessoa enxerga do outro lado da rua, lá, sabe? Aquele lugar lá vai estar escrito assim: eu só quero seu dinheiro. Eu só quero seu dinheiro. E é isso que me importa. Agora, quando uma empresa tem um propósito, uma intenção de entregar algo a mais, de que o seu produto realmente vá servir e vai sanar, né, as necessidades e vai causar uma experiência diferente naquele cliente, ele vai perceber. Ele vai sentir que você quer, que você está ali na real, que você está ali também de coração para atender, né, para surpreender o cliente, porque o seu propósito, ele é maior. E para fazer valer o seu propósito, você vai dar o seu máximo, você vai fazer as suas entregas.
E é até bom você trazer isso, cara. E assim, já entrando na questão, né? Só a Gisele entrou aqui com a gente, o Elisandro também, que trabalha com a gente no Inside. E, Karina, essa é a questão, né? Muita gente tem falado aí, mas é só uma modinha que eu vou definir um propósito e isso vai resolver o quê, né? Então, Uhum. como você vê isso, assim, é moda ou realmente traz um benefício, traz um resultado diferente? André entrando com a gente aqui, o André Devox, né? A Nina também, sejam O André que já bem-vindas. esteve aqui com a gente também, né, Teve aqui também, trazendo isso aí. conteúdo. É, Rômulo, assim, ó, quando a gente fala que é moda, é porque o pessoal tá falando muito, né? Tanto Uhum. que alguns termos, eles surgem e aí o pessoal começa a falar assim, agora é moda isso. Mas o que acontece? É porque todo mundo está falando sobre. E se está falando sobre, o que a gente tem que fazer é não ficar repetindo. Isso é modinha, isso é modinha. Nossa, por que... Aí você tem que ser inteligente, né? Vamos pessoas ser então, a gente vai falar assim, por que que tá todo mundo falando? O que que isso traz de benefício, né? O porquê que isso, com quem deu certo? Fala com quem deu certo. A tal empresa lá criou um propósito. Como foi? Como está sendo? Para que vocês estão usando? Porque até conversei, tive uma reunião essa semana também com a Fabiola, né, que é do marketing, também teve com a gente na semana passada aqui numa live muito gostosa. Tá no nosso IGTV também, quem quiser dar uma olhadinha lá. É, E ela falando que ela tá trabalhando num projeto, né? E aí a empresa não tem o propósito. E aí ela veio conversar comigo sobre, né? E aí ela falando que realmente é muito complicado trabalhar com uma marca, né? Trabalhar com uma cultura de uma empresa que não tem esse propósito definido. Isso facilita demais a comunicação. Então, esse é um dos benefícios, né? Essa questão da comunicação e essa comunicação fluida que vai trazer, desde lá com o seu cliente, desde o seu colaborador, desde uma tomada de decisão, o que acontece é que esse propósito também vai fortalecer a cultura, vai gerar engajamento dentro dessa empresa, né? Por quê? Porque os colaboradores fizeram parte daquilo. Eles sabem agora para onde eles estão indo, né? E isso, quando você está dentro de uma empresa e você não se sente parte, você vai fazer ali as suas tarefas por fazer. E aí entra no mesmo ciclo. Olha como esse ciclo é vicioso. Por quê? Porque o seu cliente, você vai tentar encantar, né, o seu cliente para só vender, né? O seu colaborador vai trabalhar só para receber e você vai dirigir a sua empresa só por causa do seu prolabore. Olha que círculo, né? E daí o que aconteceu? Aí voltando na questão da modinha lá, o que acontece? Essa nova geração, né, de colaboradores que estão vindo aí para o mercado de trabalho agora, e daí eu vou falar puxar a sardinha para o meu lado, né, das pessoas, essa geração tá vindo, cara, muito, muito ligada com o propósito, sabe? Muito conectada com sustentabilidade, com a questão social, Então, assim, ó, se você não tiver, se as empresas não estiverem nessa tal modinha, elas não vão reter talentos, né? Então, o que acontece? Vai ser aquele entre e sai dentro da empresa, porque a pessoa recebeu um momentinho ali, eu fico mais um pouco. Recebeu outro... mas agora não faz mais sentido. Mas por que eu vou trabalhar todo dia? Para que eu vou sair todo dia e ir para o meu trabalho? Isso não Fora a é nem trabalhado. motivação, né? Daí eu tô indo pelo dinheiro, o cara me contratou,
né, para que eu faça dinheiro para ele e ele quer vender só por causa do dinheiro. Então fica só nisso. E aí é aquela questão de ter os objetivos, né? De ter a lanterna. Onde que está a sua lanterna? Né? Para que rumo que ela tá ali? E muitas vezes, se cada um fica com a sua, né? Virou uma confusão, porque assim, agora nós vamos para que lado, né? E essa aí causa a tal insegurança. Se eu não sei o objetivo, o significado do trabalho, eu vou fazer só por fazer. Eu vou atender mal mesmo, porque eu quero mais é que esse cliente nem venha mais, né? Daí começa a se até falar mal do cliente. E isso como acontece? Às vezes você tá no caixa assim, fazendo negócio, daí você tá. Aí a pessoa tá conversando com o outro e você tá passando ali suas coisas. E às vezes eu fico até escutando, assim, né? Eu paro para prestar atenção no que aqueles dois estão conversando e eles não estão nem percebendo que o cliente está na frente deles. Né? Ou às vezes fala assim, peraí, deixa eu terminar aqui a minha história e já te atendo. Mas acontece isso, gente. Acontece isso. E daí, Romulo, a gente foi tomar café esses tempos atrás e aí a gente também teve essa sensação de... Uma experiência não tão feliz assim. E daí, como a gente, né, analisa comportamento, como a gente estuda comportamento, né? É comportamento do cliente, é o comportamento colaborador, é o comportamento do gestor, porque nesse caso, eu fico pensando, como que uma pessoa vai fazer um atendimento, né? Ela tá lá na ponta, ela é que vai gerar experiência no cliente, é ela que vai fazer o olhinho do cliente brilhar. E aí o que acontece? Nem ela sabe o que tem no cardápio. Ela nunca experimentou esse cardápio, né? Ela não sabe o que tem. Ela leu lá, ela nunca provou. Ela não sabe o sabor, o cheiro. Tô falando de café, mas poderia ser qualquer, né? Porque eu vou falar da nossa experiência, Robo, do café. Sim. E aí a pessoa não está preparada para dar uma resposta simples, né? Ou mesmo se ela não souber naquele momento, ela diz assim, olha, só um momento que eu já vou verificar para você. Eu vou cuidar disso para você. Esse é o servir, né? Só que se ela atendeu a gente daquele jeito, Rômulo, você acha que ela foi treinada para aquela função? Dificilmente, né, Karina? Será que ela sabe o porquê que ela tá ali? Ou foi treinado daquela forma assim, você vem aqui, serve as pessoas e aí esse é o seu trabalho. Ela não sabe nem o que a empresa assim, realmente quer trazer de experiência para o cliente ou tem de propósito, né? Então, aí realmente ela não se motiva, vai fazer o trabalho da maneira com que ela acha mais confortável, porque ela está ali para receber o dinheiro, então por que ela vai suar a camisa, né? Se dedicar, se engajar? Não faz sentido. A pessoa está ali, vai lá, faz o trabalho, ganha o salário e acabou. E fica nisso. E aí realmente não vive aquilo, não imagina, não conhece quais os produtos que a empresa oferece, ou qual a melhor maneira, como criar essa experiência para o cliente. E não tem. Assim como a gente teve essa experiência, quando você vai num lugar que a experiência é diferente, que você é atendido, não é bem, é um atendimento assim, classe A, assim, não precisa nem ser um lugar chique, tá, gente? Pensem assim, qualquer... Se você vai numa loja aqui do lado, se a pessoa te atende super bem, alegre, positiva, tá ali disposta, é outra experiência. Você vai voltar lá. E se você vai num lugar, pode ser por exemplo, né, o que eu estou dizendo assim, às vezes o mais chique. Mas se você não for bem atendido, se você não causar essa impressão no cliente, a experiência acaba indo por água abaixo.
e você se frustra, o teu cliente vai parar de levar o dinheiro lá, então, consequentemente, você vai ter um resultado abaixo. E queria até trazer, Karina, um ponto que eu vi hoje ou ontem, até comentei lá no LinkedIn. A Magazine Luiza ganhou o prêmio Reclame Aqui, e a Luiza Trajano postou um vídeo agradecendo e dizendo, né, o quanto ela é preocupada e quer atender todos os clientes e fica possessa quando tem uma reclamação. Ela mesma comentou assim, enquanto tiver um cliente insatisfeito reclamando, eu não sossego. E assim, é um exemplo, né? Preciso nem comentar, né? A Magazine Luiza despontou aí uma das top empresas do Brasil, competindo até a nível mundial contra a Amazon, né? Que é o outro case, e é uma empresa brasileira com uma CEO dessa e tem essa visão. Então você imagina que acha que o propósito dela é bem definido, ela tem essa vontade de atender o cliente? Será que isso faz diferença, Karina? E será ela sendo, ela é presidente do conselho, né? Será que a presidente do conselho, ela precisaria ser tão inconformada assim com essas reclamações? Né? Eu vou colocar isso porque muitas vezes que é o gestor, diretor lá da sua empresa, se você não está preocupado, o Rômulo acho que caiu. Rômulo, sua internet está oscilando. Agora voltou. Hoje ela está meio ruim, mas acho que agora normalizou. Até você falou da Luiza Trajano, ela fala sobre o propósito de um jeito muito bacana também. Ela diz que o propósito é a espinha dorsal de uma empresa. Nossa. E a espinha dorsal, ela tá ali, ela que sustenta, né? O corpo para ele ficar em pé ali. E as outras coisas funcionarem. Então, assim, isso são palavras dela a respeito do propósito. Então, assim, se ela tá tão preocupada, imagina só, se ela tem esse posicionamento com relação ao cliente e com relação ao propósito, essa indignação dela, da questão da reclamação, tá muito ligada com servir. Está muito ligada com o propósito que tem a Magazine Luiza. E eles não estão, o propósito deles não é vender cama, mesa, banho, eletrodoméstico e não sei o que, não é isso não. Não é, né? Ela tem no DNA o servir. Tanto que eles diversificaram o mercado, então, em vários ramos, né? Em vários segmentos agora. Então, se você está preocupado em só vender seu cafezinho, se você está preocupado, né, colocando lá que o seu propósito é ter um atendimento de excelência, por favor, reveja aí seus conceitos, né? Dá uma estudada nesse assunto, tem vários artigos, tem muita pesquisa que comprovam o quanto isso faz diferença, né? Na empresa, quando a gente pega a gente parte de um propósito bem definido e depois vai para os objetivos, traça metas e daí faz um planejamento estruturado, os resultados são totalmente diferentes. Né? Até a questão da retenção de colaboradores que a gente falou antes, que é essa nova geração, porque se você estiver olhando só para agora, né? Mas não, a geração que eu emprego ainda é um pouco mais conservadora, ainda mais... Percebe? Isso vai mudar? Né? Mas já tá mudando, né? Já tá. E dependendo da área, eu digo que é muito mais acelerado ainda, né, Rômulo?
A área de tecnologia, meu Deus, enquanto a gente está caminhando, eles estão jogando foguete para tudo que é lado aí, Marte, Lua. Então, assim, é tudo muito rápido. E aí, se esses novos colaboradores que estão vindo aí, né, para o mercado de trabalho, se não for atrativo para eles, se eles não se identificarem com o propósito, eles não vão ficar. Vai ser dinheiro que vão fazer eles ficarem. E aí o seu cliente também não vai querer comprar, né? Porque ele não está se sentindo servido na sua empresa. Então, eu acredito que o propósito está muito ligado com a questão do servir também, né? É o lançar-se à frente, é o olhar, né, para o topo lá da pirâmide, colocar a lanterna e saber que é para lá. E entender qual que é essas diferenças, sabe? Que vão trazer esses resultados. Porque quando você olha para uma empresa e ela é bem estruturada, você vai entendendo o que ela está usando, o que ela está fazendo, né? Para ter essa estrutura bem definida. Quer complementar? Sim. Tivemos aqui mais algumas pessoas entrando, sejam bem-vindos, a Kátia, a Angélica, a Kátia Esther. E queria complementar, Karina, com o propósito da Magazine Luiza, que não é vender cama, mesa, banho, eletrodomésticos. O propósito da Magazine Luiza é levar ao acesso de muitos o que é privilégio de poucos. Ou seja, tem uma infinidade de possibilidades de coisas que eles querem trazer e promover para as pessoas, para a sociedade num contexto geral, que elas acreditam fortemente que podem levar isso para as pessoas. Então, isso com certeza, como você falou da espinha dorsal, sustenta todo o crescimento, todo esse relacionamento que eles querem, eles acreditam que podem realizar isso, e não é à toa, novamente, que é o que é a empresa. E aí, a gente até colocou aqui, né, quais os benefícios da empresa definir o propósito, né? Poxa, tudo que a gente já falou aqui já são os principais benefícios aí que definir um propósito pode agregar na sua empresa. Se você quiser também aproveitar, Karine, nomear mais alguns principais, mas eu vejo que já realmente é muita coisa, assim, já dá para... Como você falou, tem que se aprofundar, estudar, entender para conseguir extrair realmente esses benefícios, né? E dentre esses benefícios do propósito bem definido, né, a gente pode colocar essa conexão com o cliente, né, a conexão com os parceiros, a conexão até com a sua própria marca, né, a conexão com a cultura da sua empresa. O propósito, ele vem para fazer o resumo de tudo isso, dos valores, né? Do histórico da sua empresa, qual que é a história dela, da ética da sua empresa, do emocional da sua empresa. Ai, tem gente que fala assim, meu Deus, Karina, como tá maluca, né? Mas empresa tem emoção. Meu amigo, sinto lhe dizer, tem. Empresa é emocional. Tanto que tem muito, né? A ciência está evoluindo um monte agora para a questão até de constelação sistêmica empresarial, por exemplo, né? Eu fiz uma especialização em psicologia organizacional e do trabalho. Então, é entender essa psicologia dentro das organizações, como elas são estruturadas, né? E fazer essas análises do significado do trabalho também, porque é isso que faz as engrenagens, né, funcionarem ali. Se isso não estiver bem estruturado logo no começo de uma empresa, ela pode dar certo, mas ela vai penar muito, ela vai sofrer muito para fazer as coisas acontecer. E aí a pergunta é, até
que ponto ela vai dar certo? Até quando ela vai dar certo, né? E o dar certo é o quê? É pagar as contas no final do mês? Né? E o dar certo é o quê? Ter o seu Prolabore ali todo mês? E o dar certo é o quê? Né? Então a gente faz essas perguntas para que a gente cutuque aí, né? E mexa na zona de conforto mesmo. E para entender esses benefícios, eu trouxe a questão da conexão, trouxe exemplo também da comunicação, né? Do marketing, da marca, do fortalecimento da marca, engajamento dos times, né? Empresas maiores, assim, quando tem um propósito bem definido, é ele que vai direcionar os outros objetivos, as metas, né? As próximas decisões. Então, tudo vira um olhar diferente, né? Tudo a gente leva em consideração para ter esse olhar diferente para nossa tomada de decisão e aí para os resultados também. E aí o foco, né? Porque você vai saber para onde olhar, você vai ter ali a direção a seguir, né? Uma coisa que eu queria trazer também, Rômulo, quando chega assim, quase no finalzinho, o pessoal pergunta, tá bom, Karina, né? E aí? E aí, como é que eu faço para descobrir o propósito da minha empresa, né? Eu vou dizer, ele já tá aí. O propósito já tá aí na sua empresa, tá? A questão agora... Não precisa ir longe. Não precisa ir em Marte muito longe. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente quer que alguém traga de fora e coloque lá dentro, né? O seu propósito é esse. A sua missão, visão e valores é essa. Daí, o que acontece? Quando o consultor sai de lá de dentro da empresa, você fala, e agora? Faço o que com tudo isso? Faço o que com isso? Vamos fazer uma plaquinha e vamos colocar lá na parede. Porque os nossos clientes precisam saber. Vamos colocar lá na nossa landing page, né? Vamos pôr na nossa página lá que a gente tem isso. Que todo mundo está falando que é moda. Mas o que acontece? O propósito, ele tá já aí dentro da sua empresa. Ele já tá na sua história, ele já tá no seu DNA. O que precisa agora é fazer as perguntas certas para que ele venha à tona, para que ele externalize, né? Então, e não é perguntinha assim, então tá, qual que é... Aí chega amanhã, todo mundo senta lá com a equipe e fala assim, e aí, gente, qual que é o nosso propósito? Fala aí, porque... Né, a Karina e o Rômulo falaram lá na live porque vai estar aqui dentro. Então me diz aí, traz aí qual que é, né? E quando a gente para fazer essas análises, são perguntas profundas. São perguntas que vão incomodar os envolvidos. Sabe? Porque elas não são tão fáceis assim de serem encontradas. Então, como que você vai fazer? Você vai analisar a sua história ali no começo, né? Se você é o fundador da empresa ou da sua própria, né? Se é a sua vida, se é um projeto, você vai perguntar, por que eu comecei essa empresa? O que eu estava pensando quando eu criei esse produto? O que eu queria trazer para a sociedade? O que eu queria trazer para o meu cliente? Sabe lá quando você faz o plano de negócios lá no início? E aí você coloca o cliente ideal, desenha ele, tal. Depois você vai para a proposta de valor. O que eu coloquei lá? O que eu tinha em mente? Como é que eu queria tocar o meu cliente? Como eu queria impactar a vida dele? Então eu começo a fazer perguntas assim que vão aprofundar um pouco mais. Falar com o meu cliente,
falar com o meu colaborador, né? Como você se sente trabalhando aqui dentro? O que você acha que você faz aqui? Porque tem colaborador que realmente ele acha que eu sou zeladora, eu faço a limpeza. E aí ele vai achar que aquilo ali é o propósito dele. O propósito dele é limpar o chão da empresa. Quando não é, se ele não souber o significado do trabalho dele, ele vai achar que ele só está ali para limpar chão. Sim, tem um exemplo disso, né, Karina? Tem um exemplo do Facebook mesmo. O Facebook, eu tenho essa história, eu sempre lembro dela, de que se você for no Facebook e perguntar para a zeladora o que ela faz, ela não diz que está limpando. Ela diz que está construindo o Facebook, que realiza, né, o propósito lá do Facebook, de unir as pessoas e tudo mais. Por quê? Para ela, o trabalho, a atividade dela é fazer a limpeza, mas esse trabalho que ela está realizando é para ajudar na construção de todo o projeto do Facebook, porque se ninguém limpar, as pessoas não têm um ambiente limpo, enfim, sem entrar nos detalhes, mas veja, olha a diferença, né, da visão de uma pessoa que trabalha para fazer a limpeza ou não, para ajudar a construir algum projeto, algum negócio nesse nível. Você vê que a pessoa se engaja e vai fazer aquilo com muito mais motivação e esmero e com certeza vai dar o melhor dela para ir trabalhar todo dia e realmente cumprir com aquilo que ela espera. Então, faz esse sentido, né? E fazer realmente esse trabalho, né? Para que quem está contigo junto, fazendo o seu negócio ir para frente, fazendo as coisas acontecerem dentro da sua empresa, que elas se sintam parte, né? Que elas sintam que elas também podem sonhar, que elas também podem ter um negócio ali de valor, né? Quando elas fazem essa análise e quando você proporciona isso para o seu cliente, para o seu colaborador, que é o cliente interno, né, que a gente chama, você está instigando sonhos, você está fazendo com que ele também tenha um propósito de vida, né? E que vai ser alcançado através do trabalho. Isso. E daí, quando faz isso, o objetivo deixa de ser só o dinheiro, né? O dinheiro passa a ser o resultado. Então, eu acho muito importante, e essas perguntas, quando a gente vai aprofundando e descobrindo, né, os porquês de verdade que as coisas estão acontecendo, a gente também entra, teve até um post essa semana do Simon Sinek, né, que você colocou, que fala sobre o círculo de ouro, né? É você entender ali o que está no centro do círculo, é o porquê. O porquê você faz o que você faz, né? Por que a sua empresa faz o que ela faz hoje? É só para entregar um serviço? É só entregar um produto, né? Ou você está ajudando a construir sonhos? Ou a Karina Sabadin falando aqui, pertencimento. É isso. Num ramo de alimentos, por exemplo, né? Muitas vezes você não tá. O objetivo, a missão, o propósito ali não é alimentar as pessoas, né? É um momento de lazer, é um momento de descontração, é a união de famílias, né? Se você ficar observando, eu gosto muito de entrar nos lugares e ficar observando, né? A dinâmica dos relacionamentos ali. E daí quando você vê, e daí você... normalmente o que a gente faz para comemorar, para celebrar alguma coisa, né? Você senta em volta de uma mesa. Você está comendo, né? Normalmente é assim, você está comendo, você está bebendo, você está celebrando. É um momento de união, é um momento de conexão.
Então, a gente precisa perceber isso, que é isso que a gente vende, na verdade, né? É isso que as pessoas compram, é isso que a gente entrega para o nosso cliente. E desde da senhorinha lá da limpeza, ela tem que saber que é isso que ela está entregando quando ela está fazendo a atividade dela ali de rotina, que ela está entregando felicidade lá na ponta para o cliente, que ela está entregando esses momentos de união lá na ponta para esse cliente. Quando você entra num lugar, num ambiente que isso é fluido, que todos sabem para onde estão indo, você sente prazer em estar nesse lugar, você quer ir de novo, né? Você quer indicar para mais pessoas. Então, eu vejo de extrema importância, e assim, a gente analisa gigantes que utilizam, mas isso tem que começar de projetos pequenos, sabe? Da sua vida, por exemplo. Comece da sua vida. Como eu falei antes, né, Karina? Às vezes, mesmo uma empresa pequena, uma loja aqui do lado, negócio, a empresa, ela pode ser grande, pequena, média, mas ainda assim é uma empresa, é um conjunto de pessoas trabalhando para servir algum propósito do cliente, né? Então, seja pequena, média ou grande, realmente faz todo sentido. Maravilha, Karina. Vamos lá, seguindo para o nosso final aí, considerações finais. Vejo que, nossa, é bastante coisa, assim, parece um assunto, é só definir o propósito. Mas, gente, realmente dá para aprofundar muito, tem uma reflexão, tem uma provocação, como você colocou, às vezes tem que sair da zona de conforto superficial, fica ali naquela, mas é isso, mas não chega na essência. E se não chega, não vai trazer o resultado. Tem que ir a fundo, tem que provocar, tem que realmente sair da zona de conforto para fazer sentido, para trazer essa essência e trazer o resultado esperado. Então, acho que até já coloquei as minhas considerações finais, mas eu vejo dessa forma. Tá, eu acredito muito no propósito, tanto de vida quanto de uma empresa, né? O meu trabalho é movido através disso, né? O nosso propósito é fazer essa conexão das pessoas com seus sonhos, né? Com as suas realizações. E para a gente é o que é a chama que faz as coisas acontecerem, é o porquê a gente acorda todo dia, é o motivo pelo qual a gente estuda tanto. Então, minhas considerações finais se você às vezes desconhece, né? E hoje, claro, falando numa live é tudo muito rápido, mas se aprofunde um pouquinho mais no tema. Pesquise, né? Hoje nós temos aí Google, o pai de todos, que sempre traz conhecimento aí. Pesquise quais são as empresas que estão utilizando propósito definido. Qual que é o propósito dessas empresas? Né? Faça essa pesquisa, faça essa análise. Olha lá o que elas estão falando, o que as pesquisas estão dizendo, quanto elas têm ganhado, quanto elas têm faturado mais com essa definição, né? Então, faça isso. A gente trouxe aqui, sempre que eu trago algum conteúdo e a gente faz isso, a gente traz para que isso instigue você a pesquisar mais sobre, a questionar. Será que a Karina está falando é real ou ela está querendo vender alguma coisa? Né? Então, pesquise sobre, né? Questione. Talvez a Karina não está certa. Eu vou ver o que isso quer dizer. E dá uma pesquisada. Aqui eu vou trazer a sugestão de livro, Rômulo, que tem o método Kaizen aqui, que ele tem uma parte dele que ele fala sobre propósito e sobre investigação de propósito, tá? Ele fala sobre pensamento criativo e o mecanismo, como isso acontece cientificamente, mas ele traz parte do propósito e eu acho ele muito, muito bacana. Tem esse aqui que é o design da sua vida também,
que ele trata sobre propósito pessoal, mas isso para você colocar em time é uma beleza. É uma beleza, é outra coisa. E também o modelo de negócios, porque aqui vai trabalhar o propósito ali na proposta de valor e faz algumas perguntas que faz a gente pensar o porquê que a gente está criando esse produto, o porquê que a gente quer fazer esse movimento na nossa empresa. Então é bem legal, tem umas perguntas ali que faz a gente pensar um pouquinho sobre. E acho que é isso por hoje, Rômulo. Queria agradecer o pessoal que esteve aqui conosco, que contribuiu com o conteúdo, né? Muitos entrando e saindo, mas a live fica gravada também e quem não viu tudo volta a ver depois. E o importante é que a mensagem chega aí para mais pessoas, que tem muita gente que assiste depois as lives, né? Isso, é verdade. Então, também, Karina, agradecer aí pela sua contribuição, maravilhoso conteúdo, o pessoal que esteve aí com a gente, a Majolo. O Majolo tá dando oi. O Majolo é lá da Casa Hidráulica também presta serviço lá para eles, na questão de recrutamento e seleção. A Karina Sabadin também, gratidão, gratidão. Obrigado, pessoal. Então, vamos encerrando por aqui. O conteúdo fica gravado. Tem mais conteúdo no nosso IGTV, como a Karina colocou, de marketing, de sucesso do cliente. No YouTube, a gente também tem uma série do modelo de negócios. A gente explica passo a passo. Da proposta de valor já está no ar o episódio. Então, explica ali. Você consegue trazer, mesmo se a sua empresa já está definida, às vezes a pessoa acha, mas a minha empresa já está constituída. Para que eu vou definir um modelo de negócio? Não, pode refazer para que você entenda mais a essência. Ele é o João que está aqui com a gente. O João, o Majolinho. Bem de Ramos aí. Beleza. Também, mas beleza, pessoal. Muito obrigado. E essa acho que é a última live do ano, né, Karina? Vamos encerrando aí o nosso circuito de lives desse ano. É verdade. A semana que vem a gente entra de férias. Só temos outros trabalhos, né? Mas férias de live. Acho que de live aí a gente já contribui bastante. Quem sabe ano que vem a gente volta com novidades, com mais coisas aí e trazendo mais conteúdo sempre pro pessoal. Beleza, gente. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Beleza. Até mais. Tchau, tchau.